Ao longo dessa semana, nós exibimos aqui no Jornal da Record News uma série de entrevistas mostrando como o Bolsa Família impacta no dia a dia da população brasileira. Depois de vermos a importância do programa na saúde da população, hoje a conversa é sobre a influência no emprego. Em março de 2023, o Bolsa Família teve um reajuste. O valor mínimo subiu para R$ 600, além de uma renda mínima por pessoa ter sido estabelecida e da criação dos benefícios adicionais. Novidades que motivaram o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a investigar se as alterações impactaram o mercado de trabalho nacional. Se você for ver até o Barnett, que é um prêmio Nobel, escreve sobre isso, David McKinsey, que é um dos principais economistas do desenvolvimento também, já escreveu sobre isso, que os programas de transferência de renda em geral no mundo não afetam a oferta de trabalho. E aí também tinham estudos do Bolsa Família que mostravam isso, estavam alinhados com essa mensagem. Só o que aconteceu foi que o Bolsa Família subiu muito de valor ali no pós-pandemia. Então, esse aumento, ele gerou a dúvida nas pessoas, pesquisadores, economistas, se continuaria sem afetar a oferta de trabalho. E aí o que a gente faz é praticamente um experimento, é o que a gente chama na economia de quase experimento. Então, a gente pega um grupo de controle, que seriam as famílias ali não beneficiárias, mas que são parecidas em características socioeconômicas e demográficas às famílias beneficiárias, que a gente chama de grupo de tratamento, e compara as duas ao longo do tempo. E aí a gente vê que, sobre a participação no mercado de trabalho, ela era praticamente igual entre esse grupo de tratamento e o grupo de controle, e que após elevarem em 50% o benefício, ela tem um efeito ali de reduzir, mas muito pouquinho, a participação no mercado de trabalho, em apenas 3 pontos percentuais. Então, é um efeito pequeno. O técnico do IPEA e um dos responsáveis pela pesquisa, que utilizou dados da PNAD contínua, destaca ainda que também não houve mudanças significativas no número de informais ou na carga horária dos trabalhadores. E outra coisa que a gente observa é que, apesar de já ter uma diferença na linha de base, em que os beneficiários são menos formalizados do que os não beneficiários, que essa diferença não aumentou ou nem que se reduziu por causa do aumento do benefício. Então, ela se manteve estável. Então, as pessoas não estão passando do mercado formal para o informal ou recusando a carteira assinada porque o benefício aumentou. As diferenças, elas já existiam antes do aumento do benefício. E outra coisa que a gente examina é na margem que a gente chama intensiva do trabalho, que essas pessoas estavam trabalhando mais ou menos. A gente não vê efeito estatisticamente significante também. A gente encontra um efeito de 30 minutos a menos por semana, mas que não é estatisticamente significante. Ou seja, o aumento no benefício, ele não faz com que as pessoas trabalhem menos. Os dados do levantamento mostram também que, nos casos em que as pessoas deixaram de trabalhar depois do aumento, o cenário era de empregos precários. A gente encontra que é um perfil de pessoas que elas já estavam em uma situação precária no mercado de trabalho. Então, por exemplo, 29% já estava desempregado antes de sair da força de trabalho, porque a força de trabalho ela se consiste de quem está procurando emprego e quem está empregado. Então, desses, 29% já estavam desempregados e eles só pararam de procurar. Outros 29% eram conta própria informal, que nem tinham MEI, não contribuíam para INSS, Seguridade Social. E se a gente juntar ainda com empregados sem carteira de trabalho, seja no setor público ou no setor privado, com gente que trabalhava como auxiliar familiar sem nem receber remuneração e com domésticos sem carteira assinada,
92% das pessoas que saíram do mercado de trabalho e eram beneficiárias, elas estavam em posições que a gente pode chamar de precárias ali no mercado de trabalho. Ou seja, elas já eram informais ou elas já estavam desempregadas. E aí a gente também tem um perfil, quando a gente vai olhar, de mais mulheres. 61% das que saíram eram mulheres, sendo que a gente só tinha 43% antes na força de trabalho como mulheres, ou seja, mulheres estão sobre-representadas entre as que saíram. 36% eram mulheres com filhos com até 10 anos, sendo que da força de trabalho total antes eram 24%, ou seja, praticamente aí um aumento de 50% nessa proporção. 76% eram pretos ou pardos e 59% eram do Nordeste. Então, o que a gente vê nesse cenário eram pessoas que já eram vulneráveis, já estavam à margem de saída do mercado de trabalho. Ao explorar um desses recortes, o levantamento cria um perfil que representa grande parte de quem deixou de trabalhar. Mulheres com crianças de até 10 anos da região Nordeste, que viviam no meio rural e tinham escolaridade e renda baixas. No levantamento, mais de 34% desse grupo disse que deixou o emprego pela necessidade de cuidar das tarefas domésticas, do filho ou de outro parente. Fenômeno conhecido como economia do cuidado. A economia do cuidado, ela se refere àquelas atividades de cuidado com indivíduos em casa que precisam de atenção. Então, por exemplo, crianças, idosos que não conseguem de forma autônoma ficar em casa sem a ajuda de uma outra pessoa. Então, muitas vezes essas pessoas que não estão exercendo uma profissão no mercado de trabalho ou não estão procurando emprego, elas estão exercendo a economia do cuidado, que não é que elas não estão trabalhando, elas estão trabalhando, mas dentro do lar. E muitas vezes para possibilitar que outro membro da família trabalhe, que ele ganhe o pão da casa, mas tomando conta das outras pessoas que fazem parte ali. Então, quando a gente olha nesse estudo também para o perfil dos beneficiários do Bolsa Família que saíram do mercado de trabalho, tem uma pergunta lá na PNAD que pergunta, mas por que vocês saíram? E a maioria aponta que era para cuidar de um parente dentro de casa. E antes, na economia em geral, não era dado valor a esse trabalho e hoje está discutindo como que a gente valora essas atividades de cuidado, né? Porque, na verdade, sem essa atividade de cuidado, não tinha como ali ganhar subsistência, ganhar o dia a dia daquela família. Então, uma atividade ali que a gente não está vendo um preço direto para ela, não está vendo um salário direto para ela, mas implicitamente ela tem um valor, ela tem o seu valor do trabalho, que a gente não está vendo porque não tem uma remuneração direta, mas que é o valor do cuidado ali, que senão a pessoa teria que pagar alguém para exercer essa atividade, ou teria que o outro membro da família deixar de trabalhar. Então, ela tem seu valor econômico que a gente não está vendo. E só para destacar um último ponto da economia do cuidado, ela é majoritariamente exercida por mulheres. Então, está consistente também com o nosso estudo que a maioria dessas pessoas que estavam à margem do mercado de trabalho e que o deixaram são mulheres, e muitas delas porque têm que cuidar de filho pequeno ou de parentes idosos. Realidades observadas e vividas pela maioria do Brasil que o Bolsa Família ajuda a valorizar. Um programa que, como você viu ao longo dessa semana, vai além da transferência de renda, impactando na saúde, educação e desenvolvimento do país ao longo dos últimos 22 anos.